Mais uma vez, bom dia para quem está acessando agora a segunda palestra, primeira semana literária da Escola de Educação Infantil Fusarque Folia, cidade de Três Passos, Rio Grande do Sul. Estamos no primeiro dia de palestras. Essa palestra agora que seria na parte da tarde, às 14 horas, nós tivemos que antecipar, mas ela está aqui conosco, vai com certeza trazer boas experiências para a gente. E antes de passar a palavra para ela, lembrando que a nossa escola aqui na cidade de Três Passos e região, nós temos uma biblioteca, estamos montando inclusive uma biblioteca nova, no qual nós temos algumas obras para as outras escolas também pesquisar, para a comunidade pesquisar, nossa biblioteca é aberta. E vou fazer a propaganda que o livro dela aqui consta na nossa biblioteca. Então, quem quiser saber um pouco mais e visualizar um pouco mais da obra da nossa palestrante, pode entrar em contato conosco. Lilu, querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela parceria de sempre. A Lilu, vocês vão conhecer um pouco dela agora, mas já falo que na primeira palestra tivemos uma pessoa de Recife, Pernambuco, e agora nós temos uma baiana, baianíssima da cidade de Lauro de Freitas. Lilu, bom dia a todos que estão acompanhando. Pode se apresentar, minha querida amiga. Bom dia, contramestre Fly, como vai você? Que prazer, bom dia, gente. Que bacana fazer parte dessa iniciativa, né? Uma semana literária que traz para a gente, num momento como esse que estamos vivendo, assim, muita esperança e muita perspectiva, né? Porque num momento tão sem perspectiva, a gente ter perspectiva é algo muito valioso, né? Então, eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouco com o fazer, né, da Capoflora Faunaeira, uma arte brasileira. Meu nome é Lilu, contramestre Lilu, e meu nome de batismo é Maria Luísa Pimenta, e fui me tornando Lilu ao longo da vida. Eu sou capoeirista, tenho como minha formação como educadora de criança, como uma defensora da infância e como uma educadora popular à capoeira. É essa a minha formação. E eu tenho a pedagogia como um. Eu me formei em pedagogia, hoje em dia eu sou mestranda na Faculdade de Educação, mas eu tenho a pedagogia, o estudo acadêmico, como uma complementação a tudo que a capoeira amplamente me ensinou, né? Os yogis dizem que a yoga é uma ciência, né? E uma das referências que eu tenho, um dos mestres referências que eu tenho, diz que a capoeira é uma ciência. E eu acredito muito nisso. Serve para muitas áreas, abrange e compreende muitas áreas, né? Então, dentro desse meu caminho com capoeira, ao me encontrar com criança, eu fui construindo uma metodologia, né, de trabalho, de acesso, de tanto de acessar as crianças como para que as crianças acessem a capoeira na sua melhor forma, né? Porque criança é a melhor forma, né, de enxergar o mundo. E a partir da construção dessa metodologia, eu fui entendendo como que a gente tem, entendendo e compreendendo, né, como que a gente tem pouco material preparado assim para a criança. E não precisa muito, porque a gente é pautado na oralidade mesmo, né? A capoeira
para se preservar a oralidade, que é uma maravilhosa ferramenta de educação, de transmissão de conhecimento, de tudo isso, né? Mas no mundo que a gente vive, a gente com essa batalha mesmo de que a capoeira tem um maior reconhecimento da sociedade, principalmente da nossa sociedade brasileira, que tem tanta dificuldade na compreensão e em gravar mesmo sua memória, né? E na penetração da capoeira na escola, no espaço escolar, eu fui entendendo que precisaria talvez alguns dispositivos que pudessem melhorar essa inserção, né? E percebia um pouco de falta de qualidade, né? Nos materiais disponíveis para a criança. As coisas muito adaptadas, com personagens de revista em quadrinho, com personagens outros que não necessariamente os personagens da capoeira. Essa aí é a capa do livro. É uma capa coletiva, daqui a pouco eu falo sobre isso, sobre essa potência do coletivo nesse projeto, né? Enfim, então eu fui entendendo que a gente precisaria que criança se encanta, né? Então, você entregar para a criança um bom material, algo interessante, algo que encha seus olhos, não precisa ser sofisticado, mas precisa ser bem pensado, precisa ser próximo da natureza, né? Porém, com aquele incentivo, né? De busca por uma percepção, pela investigação, né? E então aí me chega, depois de um tempo, né, depois de mais de 20 anos trabalhando capoeira com criança, né, me chega o Capo Flora Faunaeira através de uma imagem, de um desenho que uma criança me entregou, e está até aí no portfólio, depois a gente vai mostrar isso também. E na hora que eu vi aquela imagem, as 3 estrofes centrais do livro, né, que tem um formato meio poético, se apareceram assim na minha cabeça como uma visão mesmo assim. E é engraçado isso, porque a gente se distancia tanto das intuições, né, das coisas da nossa capacidade de se direcionar e entender os direcionamentos que chegam para a gente, né, como missão na vida, assim, e que são muito raros esses momentos, né? Onde a gente olha uma coisa e fala, uau, isso aqui vai dar nisso, nisso e nisso, isso se configura na sua frente. Então, o Capo Flora é um livro que ele se configurou na minha frente, assim, a partir de uma imagem, de uma ilustração de uma criança, eu criei as 3 estrofes centrais dele e eu intuí que aquilo daria um bom livro, que aquilo daria um projeto bem bacana e que seria um projeto coletivo. Assim. Então, é um pouco isso que eu venho trazer. Meu caminho de capoeira é um caminho bem sinuoso, de muita diversidade, de aprendizados diversos, e eu procuro trazer isso também para a minha prática, né? Não me afastar disso que a própria capoeira me ensinou. Meu nome, então, é Contramestre Lilu na capoeira, eu sou criadora, co-criadora do Grupo Cultural Capoeira Malta da Serra, atuante em Lauro de Freitas, Bahia. Meu início da capoeira é em Minas Gerais e a capoeira foi me levando pelo mundo e me fez me instalar na Bahia há 21 anos atrás, em busca da capoeira. Meu mestre é o Luciano, mestre Luciano, ele é meu companheiro também, e juntos nós lideramos esse grupo que, sem o nosso direcionamento, o grupo nos direcionou ao trabalho com criança, e é uma dedicação extrema a essa, enfim, a defesa da infância e da cultura popular na infância, né? Então é um pouco isso que eu tenho para trazer, e eu gostaria também de começar, né? Já comecei, mas eu gostaria de começar falando de algo bem importante no dia de hoje, né?
Então, uma das minhas referências também. Problemas Voltamos! acontecem, né? Não adianta. Caiu aqui, caiu o programa, caiu a internet, mas estamos aqui de volta. Então, vou parar da É, onde eu parei. Vou continuar da onde eu estava come- parei. você estava começando a falar já sobre o livro ali, né? Não, já tinha falado um pouco sobre o livro, aí eu falei desse momento importante, né? De falar sobre a data de hoje. E aí eu estava falando que uma das referências que eu tenho na capoeira, né, sempre me falou que tudo que é referente ao Brasil sempre me mostrou que tudo que é referente ao Brasil tem que trazer, né, para a capoeira, tem que estar na nossa roda. E a gente não pode deixar de dizer que amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza, de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar, protegendo o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora, pois em sua história, o índio, que hoje em dia a gente diz o nativo, é o exemplo mais puro, mais perfeito e mais belo, próximo da harmonia, da fraternidade e da alegria de viver, da alegria de amar. E, no entanto, agora, o seu canto triste é o lamento de uma raça que já foi muito feliz, pois antigamente, todo dia era dia de índio. Esse é um cocar feito pelo povo nativo, Pernambuco, Alagoas e Bahia, os Cariri Chocó Funiô. Salve, salve esse povo, salve, salve nossa terra Brasilis, Pindorama um dia. Bom, então agora eu vou continuar com o livro. É Isso, importante a Lilu, só, gente. isso, só para te avisar, se caso eu cair, porque cair novamente, né, não vai acontecer, mas se caso acontecer, você pode continuar falando, porque o programa ele permanece ao vivo, tá? Você pode continuar Tá. tocando Então, a palestra. o que ocorria para mim é que aparecia aqui para mim que eu não estava ao vivo, que eu estava só no backstage, entendeu? Ah, sim, perfeito. Agora aparece que eu estou ao vivo. E eu estava Sim. conversando com algumas pessoas que estavam assistindo, parece que não estava ao vivo, Ah, ok, então. Perfeito, então. tá? Vamos lá. Então vamos nessa. Bom, gente, então vou falar um pouquinho agora como que surgiu esse projeto, né? Já falei dessa coisa de uma imagem, né, que chega para mim e que eu acabo fazendo esse download do livro, né? Mas como a gente trabalha com criança aqui no Malta da Serra, e a gente tem uma metodologia que é pautada, né, no imaginário das cantigas da capoeira, mas cantigas que remetem à sabedoria, né, à sabideza e à corporeidade dos bichos, né? A gente tem muitos elementos dentro da capoeira. Pessoas, lugares são bem importantes para a gente na capoeira, né? Ambientes e corpos. Mas na sutileza que as crianças conseguem captar das coisas, a gente sabe que esses corpos e esses ambientes observavam o que estava ao redor, né? A fauna e a flora ao redor. E então, na essência da essência, né, lá dentro da capoeira, estão os bichos, os elementos, né? As matas, os ventos, os raios, e aí entra toda essa mitologia de orixás aí que a gente tem, caboclos também da mata, né? E a potência mesmo de bichos serem sabidos, né? A criança gosta muito disso. E eu não acredito que a gente deva perder essa oportunidade para muitas vezes a gente ficar falando muito importante também falar dos mestres, falar das mestras, falar das pessoas e de como que a capoeira foi se construindo através dessas pessoas, né, a memória da capoeira. Mas num primeiro estágio, aonde você está encantando crianças,
para mim é muito importante que a gente traga essa sabideza dos bichos, né? A sapice do sapo, a macaquice do macaco, a cobrice da cobra, tudo isso é muito, muito, muito importante. Então, a corporeidade e a sabedoria dos bichos são muito pautadas nas cantigas que a gente escolhe para trabalho aqui no Malta da Serra, né? Então, eu recebo esse desenho inspirador de uma criança que mostra para a gente que é um desenho que ela estava escrevendo, estava aprendendo a escrever, e a gente estava trabalhando a cantiga, Sabiá cantou no pé da laranjeira, vou tocar meu birimbau, vou jogar a capoeira. Então, a gente estava trabalhando essa cantiga, e ela tenta escrever essa cantiga e desenha muita flora e muita fauna ao redor. E me entrega e diz que é a capoeira. E aí, nessa hora, me veio essa coisa do fauna e flora, assim, eu falei, gente, então as crianças sacaram isso, assim, como que dentro desse imaginário tá o jogo da capoeira, né? Mestre João Grande é um grande exemplo que a gente tem nesse sentido, né? Quando ele diz para a gente assim, um vento batendo num poste está jogando capoeira. Né? Então, é esse grau de observação que só crianças e velhos possuem realmente, né? Da contemplação, de olhar a vida, e um povo que precisava matar seu banzo, né? Acabar com seu banzo a partir da lembrança, né? De um ambiente propício, de uma vida boa, de uma vida bacana que se tinha antes de ser trazido para uma terra desconhecida e bruta, né? De forma bruta. Bom, o formato do Capo Flora é um formato de poético, né, que segue a coisa das ladainhas ou da literatura de cordel, isso é tudo muito misturado, né? A gente pode fazer um estudo mais aprofundado, vale a pena um estudo mais aprofundado sobre essa origem, o que pauta, o que constrói mesmo a maneira como a gente se expressa musicalmente e poeticamente na capoeira, né? O improviso, as rimas, as quadrinhas, tudo isso eu tento trazer para o Capo Flora, né? Ele é resultado de um edital, do primeiro edital exclusivo para capoeira do estado da Bahia. Imagina, em 2016 acontece o primeiro edital exclusivo para capoeira na Bahia. E a gente foi vencedor, um dos contemplados nesse edital. Então, a gente ganha o edital em 2016, passa o ano de 2017 trabalhando o Capo Flora, e em 2018, em abril de 2018, ele é lançado. Eu vou pedir para você, Fly, para você passar a reportagenzinha da TVE, pode ser? Pode, já vou colocar aqui então. Está na página do Facebook do Capo Flora que a gente tem. Essa página continua em ação. Eu fico sempre postando coisas interessantes para criança e para quem trabalha com criança. E foi uma honra a TVE ter vindo até a gente. A arte brasileira há muito tempo mostrou uma interessante maneira de reinventar o que rolou nessa terra, quando um rei se equivocou, achando que quem chega e berra e maltrata quem não concordou, passa a ser dono da terra, da serra ou do litoral que encontrou. Em campos e mata do entorno, foi definido o contorno do que é a capoeira. Capo Flora Faunaeira é uma arte brasileira. E tia Lilu. Luísa Pimenta. Bom, você que agrega aí, faz com que esse projeto, né, desde o nascimento dele, desde lá embrionário até tudo isso, como foi para você a escrita do texto, porque é muito poético, me lembraram, inclusive, ladainhas da capoeira. Tem toda essa, na verdade, esse cuidado da gente de não sair desse ambiente, né, dessa coisa que a capoeira nos proporciona e que é multifacetada. Então,
desde a da maneira como a gente fala, como a gente escreve na capoeira, como a gente propõe, né? Porque muitas vezes a gente nem escreve, as coisas são improvisadas e acabam sendo registradas por uma ou outra pessoa e vão sendo transformadas. Então, eu busquei guardar um pouco isso. Tomei muito cuidado para que o livro tivesse uma linguagem bem acessível para qualquer pessoa, de qualquer classe social, porque eu acho que esse é um papel da capoeira também, apreciar e incluir diversidade dentro dela, né? Porque o movimento da capoeira ele realmente é muito rico, mas a musicalidade, tudo que ela traz no entorno, é capaz de garantir para a gente, para pessoas que nunca foram em escola, por exemplo, a capacidade de compreensão crítica da nossa história enquanto formação de povo, da nossa história enquanto formação controversa social, e esse tipo de coisa que permeia tanto a nossa realidade até hoje, né? Porque a gente percebe que tem fragmentos que foram compostos por uma criança e finalizados talvez por outra, né? Quer dizer, não necessariamente uma página é o desenho de uma criança apenas. Isso, né? Então, numa roda de capoeira, dentro da roda, você nunca vai ter a composição de uma única pessoa com aqueles movimentos. Você precisa de pelo menos 2, além da musicalidade que está sendo proposta por outras pessoas também. Então, a roda de capoeira é uma composição, né? E a gente quis reproduzir isso aqui. Esse trabalho ele também tem uma grande participação da designer, que teve uma sensibilidade maravilhosa de conseguir reunir nesse livro 110 desenhos, entre os 250 desenhos que foram produzidos, conseguiu fazer com que eles dialogassem de maneira muito inteligente e de maneira muito sensível. Esse livro na Suíça, onde a gente acabou de chegar, para fazer uma grande exposição em Zurique, em Lausanne também, com o Mestre Moreno e Mestre Paulão, né? E alguns lugares aqui no Brasil. Estamos sempre levando para contribuir, né, com a capoeira, para quem trabalha com crianças, infanto, juvenil, para que possa usar, né, desse livro como uma forma de trabalho. Acho que é isso, Fly. Isso aí. Então, enfim, vou prosseguir aqui. Acho que essa é uma reportagem bem legal, assim, ela dá um sentido amplo assim do que a gente fez, né? Mas então quando eu ganhei o grupo, né? O nosso grupo foi contemplado com esse edital, a gente sacou que a gente tinha a possibilidade de tornar esse um projeto bastante coletivo, né? Então, resumindo, o Capo Flora tem um texto meu e a ilustração foram 250 desenhos. Dentro desses 250, 110 desenhos foram selecionados e os 110 conversam nas 40 e poucas páginas do livro. E a gente tinha uma previsão de 60 crianças participando, mas 36 foram com a gente até o final. Então, a gente tem desenhos de crianças e de mulheres conversando nesse livro. Então, o texto é de uma pessoa, mas as ilustrações são de muitas pessoas. E é tão rico, né, a conversa das ilustrações. É algo tão precioso nesse livro que eu acho que fala mais alto do que o texto, né? É um texto preocupado com, enfim, com esse mito de surgimento da capoeira, sabe? Essa coisa do capoeira foi criada na senzala, ela é urbana, ela é rural, né? Aonde que está esse casamento da capoeira com a história do Brasil? Né? E como falar disso, de algo tão difícil, né? Envolve opressão, envolve colonização, envolve racismo. Como falar disso para a criança de uma forma que a gente não fique entranhado, né? nessa lamentável situação que foi a situação em que nós fomos estabelecidos enquanto povo brasileiro, né?
Então, isso junto com esse maravilhoso legado libertário, né, de bichos, de ambiente, de saberes populares, de saberes ancestrais, né, conversar essa história que eu falo até na reportagem, essa história controverso social com o imaginário maravilhoso e libertário que a capoeira traz, como fazer isso de forma positiva e trazer para as crianças uma experiência que realmente seja duradoura, né? Seja de capoeira. Assim. Então, a gente foi criando oficinas durante um ano, uma vez por semana, foram dadas oficinas a crianças de 3 realidades sociais bem diferentes. De uma escola particular antroposófica, de Lauro de Freitas, que tem, enfim, crianças de uma classe social que proporciona a elas uma educação completamente diferenciada no sentido da arte, porque a antroposofia faz isso, né? Crianças de uma escola pública de Lauro de Freitas, a Escola Municipal Jovina Moreira Rosa, a escola antroposófica é a Escola Calento, aonde crianças da região de Buraquinho, de Portão, aqui de Lauro de Freitas, estudam, né? A primeira parte do ensino fundamental e a educação infantil. A gente trabalhou com as crianças de 1º ao 5º ano. E um projeto, que era o projeto do Mestre Acordeon aqui na Bahia, o projeto Quirimurê, hoje em dia fechou com dificuldade mesmo, porque as coisas no Brasil elas fecham, né? As boas propostas fecham, e aonde se trabalhava com crianças de uma comunidade carente do bairro de Itapuã. Então, aí já eram mais adolescentes, já era mais de 10 a 18 anos. Então, a gente teve uma faixa etária bem ampla, assim, crianças de 6 a 18 anos trabalharam nesse projeto, né? E cada núcleo desse teve um coordenador. Eu fui coordenadora da Escola Antroposófica, o mestre Luciano foi coordenador da Escola Jovina Moreira Rosa, e a Ana Paula, filha do mestre Acordeon, ela foi coordenadora do projeto Quirimurê. A gente tinha uma arte educadora que tentava amarrar para a gente as possibilidades, né, de ilustração, porque a gente trabalhava corporalmente, musicalmente, trabalhava capoeira com as crianças, mas a gente também tinha que dar um norte nesse sentido da expressão pelo desenho, né, da expressão visual das crianças, assim. E muitas vezes, do jeito que a gente está hoje em dia, né, as coisas vão muito num caminho de não sei desenhar, ou então tenho pressa de desenhar, desenho rápido para me livrar logo disso, dessa tarefa que não é gostosa, que não é legal, bacana de fazer. Então, como que a gente ia fazer esse resgate? Estava muito em pauta assim, do projeto. E aí a gente teve alguns inspiradores, um eixo de suporte de imagem, pessoas que registraram a capoeira ou a cultura afro-brasileira. E a gente, então, inspirou crianças de várias formas, com as ilustrações de Debré e Rugendas, com as ilustrações de Caribé, com as fotografias de Pierre Verger, com uma fantástica designer que a gente tem, uma tecelã também, Goya Lopes, ela faz trabalho de gravuras em tecidos, é uma mulher maravilhosa, é muito importante a gente saber sobre a Goya Lopes no Brasil, a gente não sabe, principalmente por ser uma mulher negra maravilhosa, vencedora, e que deu para a gente um grau de liberdade para as crianças se expressarem, que foi assim, foi muito incrível. Depois eu tive a oportunidade de conversar com a Goya e agradecer muito a ela por tudo que ela significa e representa para a gente. Ela tem, inclusive, um livro infantil novo na praça, que ou se chama Tecelagem ou A Tecelã, não tenho certeza. Eu estou atrás desse livro também. Enfim, a Goya Lopes e o Rafael Sanzio dos Anjos. É um geógrafo incrível que a gente tem também, professor da UNB,
que trabalha com mapas, mas mapas muito interessantes sobre o Brasil africano, né? Ele defende esse Brasil africano. Sai um pouco desse termo afro-brasileiro, né? E vai para esse lugar do Brasil africano. Então, esses foram os inspiradores das imagens, né? E a gente também teve um eixo de mestres populares que nos ajudaram, mestres que têm uma estética no seu trabalho, porque perpassam pelo artesanato também, além da capoeira. E eles foram o mestre Olavo da Bahia, um herdeiro do fazer da pintura de berimbau de mestre Valdemar. Foi incrível as oficinas que a gente teve com o mestre Olavo, de aprender como se fazia aquela pintura de mestre Valdemar, de saber que até o pincel não é um pincel improvisado, e que esse pincel improvisado é o que funciona para aquela pintura. Então, assim, e a paciência, né? O mestre Olavo, no dia que ele foi fazer os gomos, né, que é aquela, ele vai rodando, então ele deixa o pincel parado e vai rodando a biriba. E aí ele faz um, depois faz outro. Quando chegou assim na metade do berimbau, a gente já estava tipo super impaciente, assim. Então colocou a gente nesse lugar mesmo de saber que, nossa, a gente está muito distante assim de entender sobre a minúcia que é, né, o saber popular, o artesanato popular, né? Como demanda paciência, como a gente está estressado, como a gente está apressado na vida, né? Então, o mestre Olavo da Bahia trouxe essa riqueza dessa herança para a gente, de poder ver e registrar ao vivo. Os vídeos dele estão na página do Capo Flora no Facebook. Mestre Lua Rasta, né, que é um dos maiores artesãos que a gente tem no Brasil, né, além de um dos maiores artistas de rua do mundo, ele é um dos maiores artesãos que a gente tem. E tem a coisa do pirógrafo, e tem a coisa mesmo do couro, e tem a coisa mesmo do fogo, né, para amolecer aquele couro e da água. Então, foi incrível também poder trabalhar com ele. Ele trouxe altos termos, altos saberes que a gente também a gente não tem, né? A gente não se apropria disso, né? E mestre Ivan de Santo Amaro, né? Um permacultor maravilhoso, porque as pessoas se declaram permacultoras por aí, né? E o mestre Ivan não se declara, ele é um permacultor, né? É um permacultor, um líder comunitário de movimento de sem terra, né? E trabalha com vários tipos de madeiras para fazer berimbau, não replanta a biriba, sabe tirar a biriba com aquele respeito que se deve ter, né? E, enfim, hoje em dia ele faz, por exemplo, berimbau viola de café, da madeira do café. E, enfim, maravilhoso. Os cachixis, as sementes, toda essa estética mesmo, né? Que a gente vai indo para um lugar muito, muito pop, né? Muito gráfico. E essas pessoas trazem de novo essas cores, né? Eu lembro do mestre Lua uma vez falando isso, assim, olha o branco do coco, que elegância esse branco, né? Então a gente se afasta muito dessas coisas, da cor da palha, da cor do cesto, da trança do cesto, do marrom, né, do verde, dos vários tons de verde, enfim, tudo isso assim foi trazido para as crianças de forma orgânica, né? Pouco teórica, mas bastante orgânica no Capo Flora. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho para trazer para vocês, assim. Um outro grupo também que trabalhou, né, foi o grupo, na época eu estava com a Capoeira Mariá, né, que era um trabalho específico para mulheres que eu estava fazendo, e as mulheres do Capoeira Mariá se envolveram também profundamente no feitio do Capo Flora. A gente, quando você vê o Capo Flora, você vê que tem umas ilustrações que seguram bastante a onda, né, do cenário de determinada página. Geralmente, esses são feitos por adultos ou por essas crianças de escola antroposófica que têm um contato grande com aquarela, né? Um contato que é uma coisa de Caribé também, a aquarela, que tem uma paciência maior no colorir, né? As crianças de escola pública, a gente teve experiências maravilhosas, como, por exemplo, teve uma criança que desenhou um boi. A gente estava trabalhando no dia a estrofe do boi, né? Cabeçada, rasteira, dança, o boi, a cobra, balança, né?
E aí ele desenhou um boi com os olhos bem vermelhos. E aí as outras crianças olharam aquilo e falaram: o seu boi parece o diabo. E aí ele ficou desse tamaninho. Ele, meu Deus, meu boi é horrível. Começou a querer esconder aquele boi, né? E de repente, quando ele viu, a gente escolheu o boi para estar no livro. E é engraçado porque a designer, ela fez uma conversa comigo, mas ela fez muitas escolhas dela, assim, né? A Laura Bastos, assim, ela fez um trabalho incrível de conversa desses desenhos. E aí, nesse sentido, quando ele viu esse boi, e a composição, porque esse boi ficou num estábulo, ficou atrás de uma cerca e tinha uma árvore, quando ele viu a possibilidade, aí já é uma outra criança, né, que fez aquele boi, e aonde esse lugar da chacota, da crítica ferrenha que a gente sofre muito nas escolas, né, e na nossa comunidade mesmo em geral, vai ficando menorzinha e você consegue ver aquela criança florescer e acreditar na sua potência, né? Então, é um pouco isso. Assim, eu acho que se você puder, para a gente intercalar um pouco, Fly, mostrar o portfólio, abrir o portfólio, aí a gente vai descendo um pouquinho, eu mostro algumas coisas, para a gente depois finalizar com a coisa do lançamento, que é uma coisa importante também, falar como que foi, se deu esse lançamento. Esse é um portfólio, né? A gente está até hoje no sonho de fazer uma mobilidade artística com o Capoflora, né? Viajar por países, né? Viajar pela América Latina, pela África, né? Para poder ampliar esse projeto mesmo. Então, aí é a primeira logo do Capoflora que surgiu. Do lado está a matéria que a gente teve a honra, né, de ter sido publicado pelo Jornal à Tarde, né, no caderno de cultura do Jornal à Tarde, a gente foi capa do Jornal à Tarde. Abaixo, pode ir para baixo um pouquinho. Você consegue ampliar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. São os cards de lançamento, né, do Capoflora. Aqui, o verde é a chamada para oficina, que a gente rodou essas oficinas também, a gente tentou botar essas crianças de projetos e realidades diferentes para conviver também, né? Aqui o lançamento de Salvador, ali do lado o lançamento em Belo Horizonte, né? A gente lançou em muitos lugares. Pode descer. Aqui embaixo tem uma composição de fotos das crianças mesmo em ação, né? Pode descer também. Aqui é a equipe que fez que compôs o Capoflora, né? Tá faltando o mestre Olavo aí, porque foi no dia da oficina do mestre Ivan e mestre Lua. Então tá eu, o Luciano, o mestre Luciano, a Paulinha, o mestre Lua Rasta e o mestre Ivan. Na porta do projeto Quirimurê, lá em Itapuã. Pode descer um pouco. Esse é o desenho que eu falo, que eu recebi o Capoflora, né? Esse é o desenho inspirador, assim, que eu falei, uau, é por aí, né? E aí me veio essas estrofes do meio do livro, assim, que falam esse cabeçada, rasteira dança, o boi, a cobra balança, Massapê tem o poder de ensinar, marimbondo, a aranha não corta teia. Enfim, agora eu também já tem tempo, eu já soube esse livro de cor. Ali é um pouco o nosso trabalho, a nossa metodologia. No centro dessa roda tem desenhos de giz, né? Eu sempre encanto as crianças com o primeiro desenho. Então, ali no meio tem um caimã, onde vai caimã, 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 onde vai caimã, vai para a Ilha de Maré, e tem um jacaré. E a partir disso, a gente começa a nossa aula, né? A gente vê que as crianças se interessam, essas crianças são super agitadas, elas estão quietinhas aí nessa roda, super querendo opinar, querendo saber de caimã. Cada um tem que dizer para onde caimã vai, né? Então, e cada um traz a sua própria rotina. Então, as crianças falam onde vai, eu pergunto onde vai caimã, 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 onde vai caimã, e a criança responde. Aí algumas dizem, vai no shopping. Algumas dizem, vai tomar sorvete, né? E aí alguma diz alguma coisa tipo, vai na fazenda do meu... Quando chega numa fazenda e a gente amplia um pouco mais, a gente quer saber um pouco mais que árvores que tem ali.
enfim, a gente tenta também viajar um pouco, né, dar a volta ao mundo com essas crianças a partir dessa metodologia, assim. E é isso, assim, eu acho que agora aqui são alguns trabalhos anteriores que a gente fez. Pode descer mais um pouco, Fly. E lá embaixo é a capa também, de novo. É isso aqui, ó. São os inspiradores, né? Tem Debré ali, Caribé, Goya Lopes, Pierre Verger e Rafael Sanzio, né? Como os inspiradores. E aqui foi a última, a capa, né? Já do Capo Flora, já com muitas composições. Eu acho importante também falar sobre o episódio do navio negreiro, né? Tem uma página, o Capo Flora ele começa falando um pouco sobre esse povo que morava aqui ancestralmente, o povo nativo do Brasil, e esse povo que foi trazido para cá, né, através de navios. E aí essa coisa do navio negreiro impressiona muito a eles, né? Foi a maior quantidade de desenhos que a gente teve, foram os navios negreiros. E vários tipos de navios, ainda que a gente tenha mostrado algumas imagens, mas vários tipos, tinha de canoa a iate, né? Assim. E eu acho que essa é a página onde a gente tem perto de 40 desenhos conversando. Numa página só, são mais de 40 navios assim que a gente coloca ali no mundo, né? No mar, assim. E depois disso as crianças ficaram muito querendo saber mais daquilo. Mas como é que era? Como é que deixava de ser? Então era muito ruim estar lá dentro e ficou muito nesse lugar. Foi muito difícil sair desse navio negreiro. A gente teve uma dificuldade grande. Assim, eu cheguei ao ponto de precisar proibir. Eu falei, acabou o navio negreiro. Agora a gente vai falar de outra coisa. Porque e aí isso me fez como pedagoga, né, e como educadora popular também, me fez refletir muito sobre esse lugar sofrido, né, essa memória sofrida e do nosso povo, assim, que a gente não consegue superar, né? Como é difícil a gente superar isso, como até hoje estamos nesse navio negreiro. Tudo que acontece agora, tudo que ocorre agora, as questões enfim, de gritos, né, antirracistas, o Black Lives, enfim, os cancelamentos que estão ocorrendo, tudo isso é muita consequência desse momento tão ruim que a gente ainda não conseguiu terapeuticamente sair disso, né? E a criançada capta isso num instante. E se a gente não for esperto para poder fazer a transição de, mas a gente deu a resposta. A capoeira é uma linda resposta a isso, né? A possibilidade da gente estar valorizando essas culturas é uma linda resposta a isso, né? Mas a gente ainda tem muito que trabalhar nesse sentido e que a gente esteja muito atento ao que a gente propõe, como a gente propõe quando a gente trabalha com crianças, né? Não só na questão, como eu falei, na questão estética, do que é que você traz, do que você busca para poder inspirar a criançada, como também a sua própria referência, né? Ampliar a nossa referência, abrir o nosso véu e o nosso entendimento de mundo e de construção de país que a gente tem, né? É isso. Até hoje a gente está impaciente quando a gente vê um mestre pintando um birimbau. Então, existem comunidades ceramistas, a galera da cerâmica, a galera do barro, a galera da palha, né? Ensinar a criança a trançar, fazer uma trança, cachixi. Cachixi é um quebra-cabeça. Tudo isso é muito importante. E aí a gente lançou o Capo Flora numa noite de autógrafos maravilhosa, onde as crianças estavam presentes, não todas, infelizmente, a gente não conseguiu. O Capo Flora teve um problema de coisa de virada de ano. Nessa de virada de ano, algumas crianças saíram da escola pública, foram para outras, o projeto Quirimurê fechou, então a gente rolou uma diáspora, assim, a gente deu uma espalhada, que a gente não conseguiu se achar, assim, todo mundo, mas quem a gente conseguiu reunir, a gente teve uma linda noite de autógrafos, né? 2 vezes, essas crianças performaram, fizeram uma performance e assinaram, né? Elas escolhiam diferentes cores para fazer diferentes tipos de assinatura para poder dar seu autógrafo naquelas noites de autógrafo que a gente fez ali. Foi maravilhoso. E aí a gente
com a possibilidade de tantos desenhos, a gente fez também uma exposição. Eu gosto muito dessas coisas né? Multidimensionais, porque a capoeira é assim, né? Então, a gente tinha o livro, a gente tinha uma exposição, a gente tinha performance, a gente tinha roda de capoeira, os mestres presentes. Então, essa coisa de poder fazer exposição foi muito legal. A gente ampliou as páginas e, debaixo de cada página, a gente colocou todos os desenhos que compunham aquela página. Então, algumas vezes a gente montou essa exposição, a gente pôde levá-la para Zurique e para Lausanne, na Suíça, onde foi um sucesso muito grande, assim, foi bem legal. A gente levou também ela para Belo Horizonte, para o Memorial da Juventude de Belo Horizonte, que é um espaço muito bacana e democrático que tem lá. A gente, aqui em Salvador, e Lauro de Freitas fizemos 2 vezes, levei para Valença. Em Brasília, a gente participou do primeiro encontro de literatura e capoeira que foi feito por lá. Levei para Goiânia. Enfim, a gente conseguiu fazer um espalhamento bem legal. Foram 1.000 livros impressos, 1.000 exemplares. 600 foram distribuídos, 400 foram vendidos, ele esgotou. A minha ideia, talvez, é ampliar. O meu desejo seria conversar um pouco com as pessoas sobre como trabalhar com Capuflora, né? Porque cada página é uma possibilidade de um tempo de papo, de atividades, enfim, de explorar mesmo o que aquela página está trazendo. Se a gente tivesse realmente uma Secretaria da Educação e da Cultura que trabalhasse junto, um Ministério da Educação e da Cultura que desse para a gente a possibilidade de trabalhar com formação de professores, né? Já que a Lei 10.639 existe, 11.645, essas leis existem e precisam ser aplicadas porque elas têm muito a ver, elas nos dizem muito, né? Elas falam muito sobre o nosso povo, assim. Eu gostaria muito, assim, o que eu mais queria trabalhar com Capuflora seria com formação de professores, não necessariamente de capoeira, porque capoeira a gente encontra as nossas metodologias, cada pessoa encontra a sua, mas como ajudar a escola a entender, né, da potência que é a atuação de uma lei 10.639, 11.645 para o nosso povo, né? Então, eu não sei se eu transformo o Capuflora num site, e aí eu sugiro atividades a partir daquelas páginas todas, se eu tento propor um curso, mas assim, eu ainda não consegui direcionar qual é o próximo passo do Capuflora. A gente também quer viajar, a gente quer ampliar e saber da história de outros povos que podem ser contados mais ou menos daquele jeito ali. Enfim, são muitos planos, mas ainda indefinidos, e com essa pandemia ainda mais, né, Flávia? É isso, acho que eu bati aqui 59 minutos. Não, mas está muito bom, está maravilhoso. Vamos aproveitar aqui só um momentinho. Ali, ó, tá ali em cima, ali, ó. Tô aqui também, né? Quando a gente tá em casa, tem esses detalhes. Vou mostrar um pouquinho aqui para o pessoal dar uma olhada. Eu vou me colocar um pouco aqui, Lilu, no meio, e aí você vai comentando se você quiser, só para eu mostrar, né, para o pessoal aqui da cidade, da região de Três Passos e região. Nós temos a obra literária da Lilu, para quem quiser conhecer, para quem quiser pegar para trabalhar, ter algumas reflexões através da obra dela também nas escolas aqui da região. Mostrar rapidamente para vocês como ficou o trabalho da Lilu. Essa coisa do papel, né, Fly? Esse papel é um papel reciclado, assim, isso para a gente é importante, né? Imprimir esse livro impresso em papel couché, ele tem uma vivacidade muito grande. No papel reciclado, ele é um pouco mais opaco, mas é uma coisa que remete mesmo a isso que eu falei da cor do barro, da cor da palha, de uma cor mais, né, uma estética menos brilhosa, assim, né? Que tem a ver com o nosso povo, com a nossa natureza, a nossa fauna e nossa flora. Aí o desenho, né, eu faço homenagem à Inessa, que é a autora desse desenho.
Esse desenho que está aí, as crianças começaram a colocar. Foi uma hora que a gente estava trabalhando o Código Penal, né? Se você abrir bem no cantinho da página ali, elas se tocaram dessa coisa do analfabetismo, sabe? De assinar com a impressão digital. E aí essas são as assinaturas ali de um contrato muito, muito irregular que está escrito aí, que elas criaram, né? Trabalhar em troca de comida, tem umas coisas assim, bem bizarras, assim, que elas estabeleceram nesse contrato daí, né? É isso, assim. Tem algumas pessoas que criticam o fato de eu falar que uma arte brasileira, né? As pessoas acham que eu deveria falar uma arte afro-brasileira. E aí eu acho que cabe uma coisa assim de... Primeiro que eu vou para esse lugar mesmo de... A primeira vez que se fala com crianças sobre essas coisas, eu acho bem interessante que a gente faça num nível bem amplo, assim, e que depois a gente vá afunilando as questões todas que tem. Porque não é muito mais do que apenas a gente colocar afro-brasileiro e pronto. Tem que se compreender sobre isso, né? E eu sempre falo também sobre essa coisa de escreve no livro, se você acha que tem que estar escrito ali uma arte afro-brasileira completa. Eu fazia isso com as minhas filhas completavam livros, assim, escreviam no livro alguma coisa que elas queriam complementar daquele livro. Aí fala dos nativos, né, dos povos nativos. Isso, essa daí, né? Um povo que aqui já vivia, né, e dono não pensava em ser, né? Aí começa essa coisa do navio negreiro, né? Essa página aí, você vê outros diversos navios que tem aí, né? O mundo ali de cabeça para baixo, já sendo visto pela bananeira. Enfim, todas as experiências lindíssimas. Como que essas crianças conseguem tanta... E aí já vai para esse lugar, para esse ambiente. Esse desenho que tem o vermelho do rio, né? Esse aí é um desenho só. Para mim, esse desenho é impressionante. Assim, essa criança era muito calada, sabe? E aí eu pedi para ela falar. Era uma época que a gente. Para elas, né? Para elas se inspirarem nos ofícios, os ofícios que os capoeiristas tinham. E aí ela desenha um lá com a enxada, outro com a peneira, outro com a rede. Ela faz esse desenho maravilhoso numa perspectiva de rio, assim, que eu fiquei encantada, né? E aí começa, essa daí é a hora que já começa a falar desses engenhos, de como que essa vida estava se dando aí nesse... E aí, né, eu falo dessa arte, né, que garantiu a sua forma de transmissão pela expressão de tambor, corpo e pé, né, que é o samba, a capoeira e o candomblé, né. Esse é um desenho muito interessante também sobre ancestralidade, né? A criança chegou para mim e falou assim: Lilu, ancestralidade tem que estar morto, né? E aí eu falei: um ancestral é uma pessoa que já não está mais aqui com a gente, mas que deixou para a gente alguma coisa, né? Que a gente não vai mais esquecer, a gente vai levar adiante. E aí ela veio com esse cemitério, né? E com nomes meio africanos, meio brasileiros. E tem uma coisa muito interessante aí, que é o RIP que ela coloca, que aí você vê a conversa da tecnologia atual com esse conceito de ancestralidade que a gente estava falando, né, Fly? Então, RIP, o que é esse RIP aqui? Aí que eu descobri que hoje todas as crianças sabem que RIP significa Rest in Peace, né? Descanse em paz, que aparece nos desenhos ou filmes americanos, assim. E aí eu entendi isso, eu falei, gente, a gente falando de ancestralidade, ela vem trazer uma coisa tão modernete, assim, de rest in peace, imagina. Aí é a hora que os bichos entram mesmo. Esse desenho aqui, bem coloridão, assim, ele já tem muito de Goya Lopes aí. Já tem muito da coisa da tecelagem, de expressar, de dividir em quadradinhos, vários tipos de expressão. Um significa mata, outro significa sol, outro significa cabelo, outro significa, enfim, são rede de pescador, são muitos significados que as crianças vão colocando aí junto, né? Olha o boi aí, o boi que eu falei.
Esse boi aí que ele, meu Deus, ele não acreditou que esse boi foi publicado, né? Esse outro desenho do lado também, que tem uma criança ali que está atrás de uma saia, né? Uma saia de maculelê ali. E aí uma criança em Zurique, imagina. Filha de brasileiro em Zurique. Brasileiro com, acho que com árabe. Alguma coisa assim no Oriente Médio. Ela virou para mim e falou, ela falava um pouco de português. Ela, essa criança tá sozinha? Eu falei, tá. Aí ela falou, e cadê a mãe dela? Eu falei, não tá aqui não. Essa daqui que tá atrás da saia de maculelê. Falei, não tá aqui não. Aí ela falou para mim, mas tinha que tá, né? Eu falei, mas não tá. E pronto. Então você vê que isso é uma reflexão, né? É uma criança estar de frente para uma exposição e pensar sobre isso, né? Aí também já é muito fauna e flora, né? A gente já tem sertão, já tem caranguejo, já tem barro, já tem sabiá, já tem, enfim, mandacaru. Tem um desenho de Caribé perfeito, reproduzido por uma criança ali no meio, um menino de bananeira. Essa criança era lá do Projeto Quirimurê, assim, esse menino se amarrou nos desenhos de Caribé e fez essa reprodução aí com nanquim, cara. Ele mandou ver nessa riqueza, nessa delicadeza, né? Tem aranha ali em cima, uma teia de aranha. Bonito demais, né? Eu sempre me encanta. É isso que eu falo, assim, tem uma força muito maior do que a força do texto nisso daí, né? Que é a força dessas imagens. E as pessoas às vezes falam, eu estou lendo Capo Flora para minha criança. Eu falo, não lê não. Só entrega para ela. Entrega, principalmente se a criança pequena. Só entrega para ela, deixa ela ver. E de vez em quando dá de novo na mão dela, para ela ir aos poucos entendendo de que se trata, porque Capo Flora não se lê de um dia para o outro, assim. É um livro que você pode ir pegando muitas vezes e observando e conversando com ele e chegando a entendimentos a partir dele, sabe? É igual capoeira, roda de capoeira, né? Bom, eu mostrei até a metade do livro, que é para deixar as pessoas curiosas também e adquirir o livro, né? Como é que faz? Quem quer adquirir o livro e como é que faz aí? Então, pode entrar em contato comigo, ou pelo Face, ou pelo Insta. Eu estou como Lilu Capu no Insta. E eu estou realmente peneirando os restantes de exemplares que a gente tem. Pegando numa livraria ali que não conseguiu ainda vender tudo, ou que está fechando, que tem essa tragédia das livrarias fechando. Alguém que levou para o exterior um maior número de exemplares e eu estou pedindo de volta para continuar vendendo um pouquinho. É isso, eu preciso decidir se a gente faz uma nova edição ou se a gente amplia e publica isso em forma de site, mas aí a gente precisa de um patrocínio, a gente precisa fazer um projeto bacana para isso. Mas eu tenho alguns pingadinhos aí que se o pessoal quiser e tiver interessado, pode entrar em contato comigo ou pelo Face, Lilu Luiza Pimenta, ou pelo Insta, Lilu Capu. Maravilha. E o que eu achei muito legal nesse primeiro dia, Lilu, foi o seguinte: na palestra da Ana Flávia, a gente falou muito a questão da educação se incorporar dentro da cultura, né? Como trazer a literatura para dentro da cultura. E agora, na tua palestra, a gente faz o caminho contrário. Trazer a cultura para dentro da literatura e fazer essa leitura de perspectivas diferentes. Então, como é rico, né? Como é rico esse nosso trabalho literário e como ele pode ser colocado de várias formas. Eu gostaria que tu falasse um pouco, se for possível. Eu achei muito interessante a questão do teu livro ter cores, como é que eu vou dizer assim, cores que a gente... Opaca. Exatamente. Até os desenhos das crianças foram algo escuros, né? Isso tu notaste no processo que a criança estava colocando o eu dela para ali ou foi mesmo um trabalho que tu procurou botar esse jogo de cores mais escuras? Então, se a gente imprimir o Capo Flora num papel couché, ele vai ficar bem mais brilhante.
Ele vai ter uma outra conversa com cores. Mas é como se eu quisesse mesmo, assim, nesse sentido, eu queria muito preservar esse lugar. Se a gente fosse no mercado popular, na época do mercado popular mesmo, né, antes das miçangas de plástico invadirem a nossa realidade, assim, a gente ia ter essas várias nuances do bege, né, o bege areia, com o bege couro, com o bege palha, com o bege cerâmica, né? Como que isso é importante para a gente, para o nosso povo? Quando você vai numa aldeia nativa, de nativos, como eu tenho costume de nos Cariri Chocós, a gente às vezes faz pintura corporal com as crianças, com os Cariri Chocós Funiô aqui de Lauro de Freitas. Tem o preto, o vermelho, um branco de argila branca, que não é exatamente branco, né? O preto, o vermelho, o branco e o marrom. É isso aí. Né? A partir dessas nuances, dessas cores naturais, se tem toda uma estética de um povo sendo construída ali. E as crianças o trabalho com as crianças foi através de lápis de cor. A gente teve uma doação muito bacana, assim, de material de muita qualidade. A galera da Suíça chegou junto em altos lápis de cor, nanquim e aquarela para a gente. E tinha todo um aprendizado de trabalhar com isso, com esse material, né? Então, já viu essa coisa de criança que ela vai pegando as cores e vai misturando, 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 tanto que fica preto? Sabe, assim? Tem um pouco isso. A criançada vai nesse lugar, assim. Então, a gente queria também deixar um pouco desse lugar, né? Não mostrar o quão semelhante é esse lugar do entendimento do trabalho das cores com a própria estética nativa brasileira, afro-brasileira que a gente tem, menos exagerada, né? A gente já tem a arara, a gente já tem o tucano, a gente já tem a onça pintada, a gente já tem isso tudo, assim, que é o que brilha na nossa frente, né? Então, às vezes, a gente está indo para um lugar de brilho excessivo. Mônica Beltrão, que me perdoe, seu glitter maravilhoso e brilhante. Gosto muito, minha saudação total. Mas eu acho que o opaco tem esse brilho também, tem esse lugar, essa estética de entendimento de um povo, de madeira, de floresta, de chão, de terra, né? A gente está esquecendo isso, como o mestre Lua lembrou para a gente, como eu falei, o branco elegante de um coco. Como é isso? Aquele coco branco e marrom. Precisa mais nada. Entende? Então, esse lugar aí é um lugar que ajuda muito no ritmo do nosso povo. Se a gente consegue colocar isso, invadir o imaginário da criançada com isso, o que acontece na roda, em termos de expressão corporal, é maravilhoso. É autêntico, é orgânico. Entende? Eu confio muito nisso. Muito. Sim. Uma outra pergunta que me chamou bastante atenção. Várias vezes tu falaste a respeito da visão que as crianças estavam tendo e até te surpreendeu de algumas perguntas, né? De como eles estavam reagindo àquela situação ali, inclusive do navio negreiro, né? Que foi muito forte a tua fala. Tu notaste isso independente das classes das crianças, independente da classe social, esse mesmo afeto, essa mesma força no pensar, ou tem uma diferença também na questão da classe? A naturalidade, o espanto é o mesmo, assim, eu acho que é geral. Agora, as crianças da classe social mais abastada ficam de cara sobre... Peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Elas ficam com essa interrogação, de tipo assim, pô, então será que eu posso ajudar? Como? Mas essa vida que eu vi,
já começa um pouco, eu acho que já vai um pouco para esse lugar do questionamento mesmo das desigualdades sociais, assim, tipo assim, por que eu vivo uma vida boa e outro vive uma vida que não é bacana, sabe? Que tem dificuldade. Não que não seja bacana, mas que tem dificuldade. Sim. Tem uma pergunta também muito legal, Fly, que eu gosto de compartilhar também, que é quando a gente estava falando sobre essa coisa precária, né? Da higiene precária, do que era a senzala, né? Assim, do pouco conforto, né? Aí levaram para casa. No dia seguinte, no encontro seguinte, a criança fala assim para mim: Pilu, todos os escravizados eles eram barbudos? Eu falei: de onde você tirou isso? Por quê? Por que você está me perguntando isso? Aí ela falou assim: você não falou que era muito ruim a higiene deles, o que eles tinham para fazer sua higiene? Então, como que eles raspavam a barba? Aí foi muito legal, né? Porque a gente pôde ir para a navalha, por exemplo. E a gente pôde ir para a navalha como esse instrumento valiosíssimo, né? Tanto que naquele desenho que eu falei, que eu comentei da criança que falou dos ofícios, tem um que tem uma navalha na mão. Então, essa coisa da navalha não ser só essa coisa do malandro capoeira que usava a navalha como um valentão, mas sim do ofício do barbeiro. Tantos barbeiros foram capoeiristas, né? Como que era importante saber manejar uma navalha para, naquela situação precária, poder fazer sua barba, dar conta do seu cabelo, né? Então, as crianças mesmo direcionam essas perguntas de forma muito interessante, assim. Faixa etária de idade que tu trabalhou com esse projeto, Lilu? 6 a 18. De 10 a 18. 6. Ah, 6. 6 a 18. 18. Que bacana. Com muitos voadores, assim. Muita criança pequenininha também que ia lá, fazia um desenho e ia embora. Sim. Que bacana. Pessoal que está assistindo, pessoal que está acompanhando, se quiserem fazer perguntas, vamos rápido, que já está quase na hora do almoço. O Lilu já deve estar doida ali também. Quem quiser deixar alguma fala, deixar alguma pergunta, essa é a hora. Lilu, se você quiser deixar aí já as tuas redes sociais, teus contatos, para quem quiser entrar em contato com você, quiser saber mais do teu trabalho, fique à vontade. É isso, querido. Tem o Face, né, que é o Lilu Luiza Pimenta, ou a página Capo Flora Faunaeira no Face, né? Tem o Insta, que é o Lilu Capu, né? @Lilu Capu. E se você quiser colocar aí o meu Zap também, 71, quiser colocar aí para se alguém quiser pegar também, para a gente poder estar em contato, é o 71992001918. E é isso, a gente continua aí tentando fazer essa... Enfim. Confere aí. Da capoeira, educação e da educação capoeira, né? Confere aí 71992001918. Isso aí. Então, minhas manas queridas, Boca, contramestra Boca, mestra Boca, lá de Jaguariúna, também faz um trabalho maravilhoso lá em Sampa, tá aí. Mestra Lu, Baobá, já esteve aí também. Mestra Sabrina também, eu vi uma galera aí, gostaria de agradecer a presença, todas muito queridas. E todo mundo que assistiu, gente, muito obrigada. É sempre muito importante poder compartilhar a história de um livro. Eu gostaria também de dizer que o Capo Flora ele surge dessa necessidade de perceber falta de material, né, bacana para a capoeira, mas que hoje em dia isso está crescendo muito, né? A gente vai ter várias possibilidades de materiais interessantíssimos aqui na própria Semana Literária que você está promovendo, e eu acho que a gente vai aprender muito aí esses dias, com tanta coisa bacana que está surgindo e que não vai parar mais de surgir, né?
Exatamente. Vai continuar. Ó, a moleca Leonor disse que é um trabalho fantástico e você tem que transformar esse projeto para passear pelo Brasil, hein? Olha que... Pois é, eu quero muito ir nos lugares, quero muito conhecer essa coisa das culturas locais, fazer essa conversa, né, de uma coisa ampla, né, que é uma arte brasileira para o que é o local de cada lugar. Eu acho muito interessante, assim, a comunidade de capoeira é coisa muito rica, né, a gente precisa aprender a se aproveitar na coisa maior que a gente tem, que é a diversidade, né, essa é a nossa unidade, assim. Então a gente tem muito que fazer junto, né, a gente precisa se conhecer e está caminhando junto. Ô, Fly, muito legal sua iniciativa, viu? Eu agradeço muito o espaço e tudo que você vem fazendo tem sido muito bacana. Desejo muito sucesso para a Fusarc Folia também. Que dê tudo muito certo aí para vocês. Obrigado, Lilu. Deixa eu já aproveitar e colocar aqui, então, as nossas próximas palestras, né, nessa semana que nós vamos ter. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para o pessoal acompanhar. Então, no dia de hoje, nós já tivemos a palestra com a Ana Flávia Rolim, a segunda palestra com a contramestra Lilu. Amanhã, às 9 da manhã, professor Giva, lá de Recife, vai trazer musicalidade e literatura. Às 14 horas, a contramestra Moçambique, lá de Moçambique, África, vem trazendo o seu trabalho também, um trabalho maravilhoso que ela tem lá, com educação, com literatura. Tem o livro novo que ela está lançando também. Vale a pena, não vamos perder. E às 16 horas, Samuel Monteiro, de Campinas, São Paulo, que vai trazer literatura de cordel. Então, amanhã nós temos 3 palestras maravilhosas. Tá? No dia 21, nós teremos, que é quarta-feira, nós teremos, deixa eu ver aqui, uma palestra às 9 da manhã, com a professora Alane, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, trazendo entre experiências e literatura. E às 14 horas, Victor Lobisomem, do Rio de Janeiro, também trazendo literatura de cordel. O Victor, que é maravilhoso, é capoeirista, é ator, é músico, é cordelista, né? Vai trazer aí também mais uma fala riquíssima para a semana. No dia 22, aqui que eu quero chamar a atenção, no dia 22 nós vamos ter uma palestra só, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, com a professora Joselma, de Recife, literatura e a BNCC, que é muito importante também, né, essa palestra, porque na parte da tarde eu vou estar com o meu trabalho, que é as lives de capoeira, a partir das 15 horas, com a contramestra Moçambique. Então, quem escutar a palestra da Moçambique no dia 20, às 14 horas, pode reforçar essa palestra aí com a live que a gente vai fazer, trazendo o trabalho dela também, e pode interagir com ela e tudo mais. Então, é só para deixar essa fala aqui, que depois eu deixo para vocês também o link, a página, tudo onde vai ser essa live com a contramestra Moçambique. E para fechar, dia 23, sexta-feira, às 9 horas da manhã, com a Mônica Beltrão, literatura e encantamento, às 9 horas, e às 14 horas, Leonor vai trazer o projeto maravilhoso que ela tem de contação de história, com dedoches, amigurumis. Ela é nossa amiga aqui do Rio Grande do Sul, uma pessoa que tem um trabalho também excepcional, vale a pena conferir. Lilu, muito obrigado mesmo, sem palavras. Toda vez que eu te solicitei, você veio com o maior carinho, com a maior alegria, e, nossa, eu só tenho a agradecer
essa parceria que começou há pouco tempo atrás, mas já está dando bons frutos aí. Tá? E o que precisar de mim também, você sabe, né? Muito obrigada e muito sucesso, viu? Para a sua semana, para a nossa semana literária e para os futuros projetos aí que virão tantos. Muito obrigado, querida. Então, um abraço a todos, até amanhã, em mais um dia da Semana Literária. Até mais, gente.